E luz, muita paz e muita luz no seu caminho. Muito obrigado por você assistir no YouTube, a Igreja Online Joilson de Assis, Paz e Luz. Se inscreva, se você não for inscrito, tem um nomezinho aqui embaixo do vídeo, inscreva-se. Você se inscreve. Será um prazer. Toda vez que nós gravarmos um vídeo, você recebe um aviso no seu e-mail, tá certo? Muito obrigado a vocês, de perto e de longe. Um abraço muito grande. Agora temos a Rádio Paz e Luz. Rádio Paz e Luz é assim, www.pazeluzradio, o rádio é no final, pazeluzradio.com. Só colocar na barra de endereços e você vai ter uma rádio 24 horas no ar, falando de Jesus, com pregações abençoadas. E eu entro no ar várias vezes por dia, tá certo? Vamos falar hoje sobre aprendendo a lidar consigo mesmo, com os seus sentimentos. Temos que aprender a andar, temos que aprender a falar. O ser humano, ele vive num eterno aprendizado até o dia que ele vai embora. Aprendemos a vida inteira. Existem coisas que são essenciais em aprendermos. Quais, pastor? Aprendermos a lidar com os sentimentos. Aprendermos a tomar atitudes certas. Deus nunca proibiu de termos sentimentos como raiva, ira, mas Ele diz, irai-vos e não pequeis. Então temos que aprender a lidar com os sentimentos, senão os sentimentos dominam e muitas vezes eles estão descontrolados. Da mesma forma que temos que aprender a lidar com ódio, ou seja, você tem uma raiva muito grande, você tem que aprender a lidar com esta raiva. Pastor, o cara fez raiva demais, pastor, vou matá-lo. Está errado. Vou separar. Está errado. A raiva, você tem que administrar a raiva. Eu não sou proibido de ter raiva. Mas eu não posso deixar uma raivinha besta destruir a minha vida, o meu casamento, quem quer que seja. Da mesma forma é o amor. Pastor, eu tenho que aprender a amar, sim, aprender a amar. Como? Amar é tomar uma atitude. E não existe amar sem serviço. Toda pessoa que ama, ela quer se doar àquela outra pessoa. Não é verdade? Então toda pessoa que ama, ela quer servir. Ela quer amar, ela quer dar beijo, ela quer fazer uma comida gostosa, ela quer agradar. Mas temos que aprender a lidar com este sentimento também. Porque o exagero gera loucura. Disse Freud, né? Mas a Bíblia mostra isso. Que todo exagero, até na religião, é loucura. Então, se a pessoa não souber amar, ela vai fazer o seguinte. Ou ela vai amar errado, né? Exagerado para mais ou para menos. Ou seja, Chiquinho ama Joana. Então Chiquinho vive em cima de Joana. Joana, quando olha de lado assim, um pouquinho, Chiquinho, o que é que tu tá olhando? Tu tá pensando o quê? Se Joana sentar na cadeira e ficar pensando, tu tá pensando o quê? Tu tá pensando o quê? Então é uma invasão. Logo, Joana vai desprezar esse cara, porque ela vai se sentir sufocada. Né? Amar quem ama e nunca amar quem não ama. Então existe também disfunções no amor. Disfunções no amor geralmente nascem na juventude. O pai e a mãe ensinam. Ou seja, uma jovem que ela não consegue amar quem ama ela. E só ama quem não ama ela. Tem aquela músicazinha, né? Quem me quer, quem me quer, mandei embora. Né? Eu amo quem não me quer e quem me quer, mandei embora. É uma música de roedeira antiga, né? Então, existem essas disfunções, como também mistura amor com ódio. Se você não é minha, eu te mato. Né? O cara matou os 3 filhos e a mulher dizendo que amava a mulher. Isso é loucura. Ele não está sabendo lidar com esse sentimento. Esse sentimento cresceu como um câncer
e tomou a mente desse rapaz. Esse rapaz fez essa besteira, essa loucura. O cara quer dar um beijo na mulher, a mulher não quer dar um beijo no rapaz, ele vai dar um tiro na cabeça dela. Aqui na minha cidade, em Campina Grande, aconteceu isso. Uma jovem de 15 anos levou um tiro na cabeça porque não quis dar um beijo num cara safado que queria namorar com ela à força. Esse cabra safado, ele não foi ensinado a lidar com o amor. O amor na mente dele é diferente, ele mistura amor com posse. Geralmente, se você for olhar o pai desse ladrão sem vergonha, que roubou a vida desta menina de 15 anos, inclusive evangélica, você vai olhar os pais dele dando uma ditadinho, foi quem passou isso para ele. A forma dele amar. Se você gosta de um brinquedo, trate bem um brinquedo. Né? É como tem criança que pega um cachorro, um gato, puxa o rabo, puxa a orelha. E eu já vi mãe dizendo, e o gato, miau, e o guri puxando o rabo do gato, o gato, miau. O gato em pavor, pedindo socorro. Né? É engraçado e triste ao mesmo tempo, né? E a mãe, e o menino puxando o rabo do gato, e o guri puxava o rabo do gato e jogava o gato no chão. Aí eu disse, calma, fui em cima. Não é assim não, rapaz. O gato, aí ensinei ele a alisar o gato, né? Ele gostou tanto do gato que queria arrancar o rabo do gato. Bem, eu identifiquei aí, não querendo ser perfeito ao juiz, que juiz é Deus, né? Mas eu identifiquei aí uma forma errada da mãe ensinar o filho a tratar do que gosta. Então quando ele tiver uma namorada, né? A namorada não tem rabo, né? Que nem gato para ele puxar. Mas ele vai quebrar o braço da namorada com raiva. Ele gosta tanto da namorada que ele quebra a perna dela, mata ela. Porque ele fez isso com o gato e a mãe apoiou. Ele gostava do gato, mas coitado do gato. Enforcando o pescoço do gato, miau, miau. Coitado desse gato. Eu acho que ele suicidou-se para não viver nessa casa, né? Pois bem, gente, é dessa forma. Pessoas que não sabem lidar com sentimentos. Todos nós temos dificuldades de lidar com os nossos sentimentos. Ódio, desprezo. Ou seja, quando uma criança for desprezada por outra, você diz assim, deixa esse cara pra lá e vai brincar com aquele outro cara ali, ó, aquela menininha, vai brincar. Aí o guri vai. Você está ensinando o seu filho, quando ele for desprezado, ele vai deixar. Mas também já observei o guri que era desprezado pela rodinha que estava brincando, e ele queria brincar, mas os outros não queriam deixar. Então o guri foi lá, chutou todo mundo, chutou brinquedo, chutou tudo. E, por incrível que pareça, ninguém falou nada. Deve-se falar, ele não quer que você brinque com eles, vá brincar com os outros. Porque quando o guri for rejeitado pela igreja, rejeitado por uma namorada, rejeitado por alguém, que todo mundo já levou um chute na bunda. Todo mundo, você que está me assistindo, seja quem for, já levou um chute na bunda. Até o príncipe da Inglaterra levou, né? E, bem, chutou a minha bundinha, chutou, vamos embora. Até lá vista, baby, tchau galera, até mais. A ruma tá melhor. Mas esse guri aí, se Deus, o Espírito Santo não mudar o coração dele, se a mulher dele rejeitar ele ou a namorada, ele mata a namorada. Porque ele não aceita ser rejeitado. É ruim ser rejeitado, é ou não é? Então, os pais ensinam princípio aos filhos. E temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos. Você tem raiva de alguém? Todo mundo tem direito, Deus te dá esse direito. Então deixa esse cara pra lá. Deixa esse filho do cão pra lá. Aí eu vou matá-lo. Se eu não matar ele com revólver, eu mato ele na macumba. Eu mato um boi, mato um bode e vou mandar os espíritos para ele. Saber lidar com a ira. Saber lidar com a raiva. Saber lidar com o amor. Saber lidar com o sexo. A força do sexo. A tesão. Temos que aprender a lidar com essas forças que são muito fortes. Caim
não soube lidar com isso. Caim foi oferecer um sacrifício a Deus, como diz aqui no Nordeste, peba, ou seja, mal feito. Ele pegou o pior que tinha, os feijão queimado, os feijão xoxo, os feijão que não prestava, e disse: eu vou levar para Deus, já que eu vou queimar mesmo, né? Levar para Deus. Abel foi, o irmão mais novo, procurou as melhores ovelhinhas. Cadê a melhor ovelhinha? Aquela ali é a melhor. Pega aquela dali. Pegou a ovelhinha e trouxe para Deus. Quando os dois ofereceram diante de Deus o sacrifício, Deus atentou para Abel e não atentou para Caim. Porque o sacrifício de Caim era uma merda, era uma porcaria, era uma bosta. E Caim ficou com raiva. Ah, Deus vai aceitar o sacrifício de Abel e não aceitou o meu. Quando se oferecia sacrifício na época, se recebia dons. Então, quando Abel foi aceito, Abel recebeu muitos dons. A tal ponto que mesmo depois de morto ainda falava. Esses dons seguiu a geração de Abel. E a geração de Caim seguiu o ódio, a raiva. Isso é uma porcaria. Deus, que Deus é esse? Deus peba. Que Deus é este? Deus não aceitou meu sacrifício. Eu saí daqui, subi aquele monte todinho, fui lá para cima, peguei lenha, peguei carvão, peguei mato, toquei fogo, ofereci, me ajoelhei como todo mundo, mas só que o sacrifício era uma bosta, vamos dizer assim, algo desprezível. E Deus ainda deu satisfação para Caim. Olha como Deus é maravilhoso, Deus é humilde. O Deus Todo-Poderoso ainda procurou Caim e disse: Caim, por que esta raiva no teu coração? Deus identificou uma raiva, uma ira, um ódio. Eu quero lascar. Isso é Deus. Como é que Deus prefere meu irmão mais novo? Eu sou mais velho. Então Caim via defeito em tudo, menos nele. Às vezes somos assim também. Percebemos defeitos em tudo, só não percebemos os nossos defeitos. Seria mais útil para nós percebermos os nossos defeitos, porque podemos mudar, e mudando somos abençoados. Deus, como humilde rei do universo, chegou para Caim e disse: Caim, se você tivesse agido corretamente, eu não teria aceito o teu sacrifício. Do jeito que eu aceitei de Abel, aceitei eu também. É porque você não agiu correto, Caim. Você fez as coisas tudo com mesquinhez. Isso aí nos traz um exemplo. Se você for dar uma oferta para Deus, dê com amor, e Deus vai te retribuir. Deus não retribuiu a Abel? Agora, se você for fazer qualquer coisa para Deus, se você for fazer qualquer coisa para Deus, uma oferta, um serviço, e você for reclamando, não vá não, por favor. Porque Ele não vai aceitar. Né? Não vai aceitar. Isso aconteceu já dentro das igrejas que eu dirigi. Tinha um grupo de irmãs que tinha uma escala. Ou seja, na quinta-feira, a irmã Cicrana e Beltrana limpava a igreja. Na sexta-feira, Cicrana e Cicrana limpava a igreja. No sábado era Beltrana. Aí um dia eu cheguei lá na igreja, estava a irmã reclamando: esse povo suja demais a igreja, isso dá muito trabalho, esse povo vem comer pipoca na igreja, olha a pipoca no chão, olha aqui também tem um confeito, tem uma bala, ai meu Deus do céu, que povo incoerente, e não sei o que lá. Eu disse: irmã, olha, eu vou orar, deixa a igreja do jeito que está, que eu queria orar sozinho. Ela disse: não, mas eu tenho que varrer. Eu digo: não, deixa eu orar. E praticamente eu expulsei aquela irmã. Eu disse: não, vá, deixa para semana a senhora vem. Eu fiquei com raiva, que tanta reclamação, tanta ódio, varrendo e falando mal. Então, em vez de eu orar, quando ela saiu e eu fechei a igreja, eu peguei a vassoura e varri tudo. Peguei o pano, coloquei água, passei na igreja, tirei pipoca, tirei confeito. Bem, a gente não toma banho e depois tem que se sujar, né? Aí depois se suja de novo e tem que tomar banho.
É a mesma coisa do cara querer ir no banheiro e dizer, não, mas eu não vou me limpar não, porque daqui a 2 horas eu vou de novo no banheiro. Aí fica reclamando. Não, Deus não aceita. Eu não sou Deus, mas eu fiquei muito chateado. Eu disse, ó, irmã, e tirei ela da escala, viu? Tirei ela da escala. Eu disse, não, olha, só a irmã fulano e a irmã ciclano tá bom. São 2 turnos, tá bom demais. E tirei ela de lá, depois ela volta, já para não chocar. Deus chegou para Caim e disse, olha, compete a você, Caim, dominar esse sentimento que está no teu coração. Senão, ele te dominará e a sua força te aprisionará. E foi o que aconteceu com o patriarca Caim. Caim foi alimentando o ódio, até que o ódio ficou tão forte, tão grande, que tomou toda a vida de Caim, como uma planta daninha pega um pé de coco, um pé de qualquer coisa, e domina e mata. Foi o que aconteceu. Caim se tornou um homem iracundo, ou seja, aquele que vive irado 24 horas, até que ele planejou e matou a morte, planejou e matou o seu irmão. Depois Caim gerou uma geração muito sábia. Essa geração foi para a terra de Nod, onde havia reis. E Caim deu origem a uma geração muito má. O filho de Caim superou ao próprio Caim. E ele chegava a matar uma pessoa porque pisou no pé dele, e outra porque olhou para ele. Então era um bando de assassinos terríveis, a família de Caim. Tudo por causa de um sentimento mal resolvido. Pastor, eu fui abandonada pelo meu marido, ele está com outro, já está com 5 filhos, mas eu estou aqui, tudo bem. Tem casos que já definiu. Então ou você escolhe ficar só, ou você ora e Deus manda outra pessoa para você. Deixa aquele marido para lá. Ele não seguiu o caminho dele? Que siga o caminho dele. Ah, pastor, mas eu tenho tanto ódio, tanto ódio. Deixa esse ódio para lá, mulher. Deixa esse ódio para lá, homem. A vida é bela. E o que aconteceu na tua vida não tira o brilho dela. Na vida de todo mundo há problemas. Agora a forma de você resolver ou encarar esses problemas é a diferença. Aprenda a lidar com os seus sentimentos, com aquela força que vem do teu coração. Porque mais enganoso é o coração do que todas as coisas. O coração, ele é mais enganoso que o diabo. Ah, pastor, eu amo esse cara, pastor. Ele é traficante, ele cheira cocaína, ele tem uma Uzi, tem uma 12 em casa, ele tem até umas 5 raparigas, mas eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Aí você tem que ver se esse amor realmente é benéfico. Ou você está correndo risco de vida. Mas pastor, ele nunca tentou nada contra mim. Tudo bem. Bem, depois não reclame, né? Tenha cuidado com os sentimentos. Tenha cuidado. Os sentimentos sem a razão se torna loucura. Por causa de um momento se perde a vida toda. Pastor, mas ele me fez uma raiva tão grande, pastor. Desta forma, foi um amigo meu. Esse meu amigo, eu gosto muito dele. E ele sempre gostou muito do exército. Ele só faltava dormir fardado. Ele amava o exército. E ele já ia ser cabo do exército. Ia fazer o curso de sargento. Quando um dia ele estava tomando conta do alojamento. E chegou um sargento no alojamento para olhar se o alojamento estava bem arrumado. E ele... Sentido? Soldado fulano se apresentando. Cabo fulano, já era cabo. Cabo fulano se apresentando. E o sargento olhou. Esse sargento foi mandado pelo diabo, olha só. O sargento olhou, viu tudo arrumadinho. O sargento olhou. Aí o sargento foi olhar e puxou o forro da cama. E disse, soldado, essa cama está desarrumada. Só que ele viu o sargento puxando o forro. Ele disse, senhor, foi o senhor que puxou o forro. Por isso que ela está desarrumada. Não quero saber.
A cama está desarrumada e você vai ficar o final de semana preso aqui no quartel, fazendo serviço. Diga o seu número e nome. Aí ele disse que veio uma raiva tão grande, tão grande, tão grande. Ele já ia entrar no curso de sargento. Já estava entrando no curso de sargento, já tinha até passado. Ele disse que veio uma raiva tão grande, tão grande. Ele fechou a mão e o sargento, diga o nome. Você vai ficar preso. Mas ele fechou a mão e juntou. Pá! Na cara do sargento. O sargento caiu por cima das camas. O sargento se levantou e pulou em cima dele. Se agarraram os dois. E a turma lá fora, que barulho é esse? Quando foi olhar, os dois agarrados, um dando murro no outro. Então o tenente pegou e prendeu os dois. Prendeu o sargento e prendeu o cabo, né? Que era ele. E ele ficou preso meses, né? Lá, e o sargento também ficou preso e saiu logo. E ele ficou com muita raiva. Então ele pediu para sair. Perdeu o curso de sargento e pediu para sair do exército. Mas ele se arrependeu. Até hoje, de vez em quando, eu encontro ele fardado. Mesmo na idade de 40 e poucos anos que ele tem, a minha idade, né? Pois bem, o sonho dele se acabou porque um sargento endemoniado veio enviado pelo inferno para provocar essa ira nele tão grande. E realmente foi terrível a ira. E ele juntou esse sargento. E outro erro foi, como ele foi preso, ninguém botou ele para fora, mas ele decidiu sair. Então ele deu uma eutanásia nele mesmo. Ele devia ter cumprido, né, um mês, numa vida inteira, não faz diferença. E às vezes um minuto faz, né? É a relatividade das coisas. E ele pediu para sair. Pois bem, gente, então temos que aprender. A mãe, o pai tem que ensinar. Você tem que aprender. Todos nós, temos que aprender a lidar com os sentimentos, com raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Com ira, até com amor. Porque, por exemplo, se você tiver amor ao próximo, aí você, eu vou ajudar lá o pastor Joilson, dar aquelas cestas básicas, tudo bem. Eu vou ajudar o irmão fulano que está doente, for comprar os remédios. Mas aí você não pode ajudar demais. Não, aí você se abre e fica sem nada. Então até essa forma de você amar, de fazer caridade, você tem que ter um equilíbrio. Pastor, Pastor, eu sou muito tranquilo. Até a tranquilidade você tem que ter cuidado, não você se torna acomodado. Não, pastor, eu sou muito ativo, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Blá, blá, blá. Aí tem que ter cuidado também para não se tornar ativista. Olha, para dominarmos uma área no mundo, temos que primeiro dominar o nosso mundo interior. Os nossos sentimentos, a nossa forma de ver o mundo. Por exemplo, existem erros e problemas em tudo. Mas existem pessoas que se tornam murmurões demais. E parecem até que levam o mundo nas costas. O que ninguém leva. Ah, pastor, uma bomba explodiu não sei na onde. Um cara atirou esse crânio não sei na onde. Ah, meu Deus, não, peraí. O mundo é mundo, deixa o mundo se virar. Você é que tem que administrar a sua vida. E a sua vitória, a sua bênção não vem dessas coisas. A sua vitória, a sua bênção vem de Deus, o autor da sua vida e Pai da sua existência. Quando amar, ame com critérios. Quando odiar, odeie com critérios e controle esse sentimento. Né? Pastor, o meu marido me fez uma raiva tão grande, pastor, que eu mandei ele embora, fiz as malas, joguei no meio da rua e ele foi embora. E agora, irmã, como é que tá? Ah, pastor, ele está com um amante, já tem uns 2 filhos com um amante, mas eu quero ele de volta. Aí ela não soube lidar com a raiva. Todos nós temos raiva, né? Todos nós temos raiva. É como estava passando na internet, o cara teve uma raiva do carro, aí pegou uma barra de ferro, saiu quebrando o carro todinho. Otário, depois vai ficar a pé, né? Mas pastor, a raiva... Temos que nos controlar. A Bíblia diz que Deus tem nos dado o espírito de temperança. O que é espírito de temperança?
espírito de temperança. Vamos comparar a nossa vida como fosse uma comida. Se o sal aparecer na comida, a comida não está temperada, ela está salgada. Então, uma comida está temperada quando os elementos estão em equilíbrio. O sal, né? Os temperos, aí ela está em equilíbrio. Da mesma forma é a nossa vida, os nossos sentimentos. A nossa vida se torna legal quando os nossos sentimentos estão em equilíbrio. Sejam eles qual forem. Até a fé, se ela estiver desequilibrada, ela se torna fanatismo. Mas quando falamos de fanatismo, ligamos logo à religião. Existe fanático pelo cantor, fanático por uma banda, fanático por religião, fanático por política. Existem pessoas que são fanáticas por tudo. Elas nasceram fanáticas. Então tem que haver um equilíbrio desse sentimento, dessa admiração toda exagerada. A razão da vida é o equilíbrio. Quando a vida perde o equilíbrio, ela está perto de ir embora. Então, aprenda a lidar com os sentimentos. E se você for pai ou mãe, ensina seus filhos a lidar com os sentimentos. Ficou com raiva do carrinho? Não quebra o carrinho não. Não quebra. Né? Às vezes dá vontade de mandar todo mundo se danar e jogar tudo para cima. Se dando todo mundo, não quer nem saber. Mas não pode. Não pode ser assim. Tem que haver um equilíbrio. E nesse equilíbrio é onde vem a paz. Não existe paz numa mente desequilibrada. Numa pessoa que quer matar a ex-esposa porque ela não quer mais ele. E às vezes ela não quer mais ele porque apanhava todo dia. Mas tá aqui a foto, pastor, dessa desgraçada. Agora eu vi ela no shopping, meu amigo viu ela não sei aonde. Olha, essa mulher aqui é uma desgraçada, ela me deixou. Eu estou sofrendo por causa dela, sempre colocando a culpa nela. É a mesma coisa de Caim. Sempre colocou a culpa em Abel e em Deus. A culpa do universo todinho, na mente do patriarca Caim, era Abel. E era Deus. É a mesma coisa de você colocar uma loja, uma marmita, aquelas lojinhas de comida. Não está vindo freguês porque tem a concorrência, tem esse crânio que vem, tem... Não, você faz a sua parte. E o freguês passa na frente de tudinho e vai para a sua loja. Se o freguês gostar da sua comida, ele passa na frente de 50 restaurantes e não entra em nenhum. Vai entrar no seu porque ele gosta da sua comida. Mas Caim não pensava assim. Caim, a culpa era de Abel, cabra safado sem vergonha. Foi oferecer um sacrifício melhor do que o meu, sem vergonha, bicho nojento. Abel é um safado, Abel é um cachorro. E Deus fica aceitando o sacrifício desse sem vergonha. Que Deus é esse? Ele era até ignorante. Eu sou guarda do meu irmão? Então ele mostrou que ele era indigno e ele era para ser aquilo mesmo, porque ele não sabia se controlar. Eu fico pensando, Abel conversando com a mulher e com os filhos. Você já imaginou? Abel não, Caim, né? Abel, um irmão mais novo que eu, um leso, um abestalhado, nasceu ontem, nasceu uns 300 anos atrás, eu já tenho uns 600. Foi lá, ofereceu um sacrifício a Deus e Deus aceitou. Foi a coisa mais bonita do mundo. Aí o seu pai foi, aí ele dá uma ditadinha, né? Todo mundo que está em desequilíbrio